Você sabia que existe um duelo na natureza em que um único erro significa morte certa, mesmo quando o inimigo não tem veneno nenhum? De um lado, um lagarto gigante com mordida esmagadora e bactérias letais. Do outro, uma cobra tão forte que pode matar com um abraço. Komodo Dragon versus Burmese Python. Quem realmente venceria esse combate mortal? Segura essa imagem na sua mente. Um dragão de quase 3 metros de comprimento caminhando pesado pela floresta, língua bifurcada testando o ar, e silenciosamente enrolada entre as raízes de uma árvore. Uma python de mais de 4 metros, só esperando o momento certo para atacar. Esse não é um duelo de gritos. É um duelo de silêncio e paciência. E o mais assustador, em muitos casos, quem morre nem percebe o exato momento em que perdeu. Só que, antes de decidir quem ganharia esse Reptile Rumble, a gente precisa entender o que esses dois monstros são capazes de fazer. Porque a resposta não é tão óbvia assim quanto parece. E tem um detalhe escondido na forma como eles matam que muda completamente o jogo. Capítulo 1. O dragão que não cospe fogo, mas espalha morte. Se eu te dissesse que existe um dragão real, num mundo que não precisa cuspir fogo, para ser considerado uma das máquinas de matar mais eficientes da natureza, você acreditaria? O dragão de Komodo é exatamente isso. Um predador pesado, silencioso e muito mais estratégico do que a aparência sugere. Esse lagarto gigante pode chegar a cerca de 3 metros de comprimento e pesar mais de 70 quilos. Só o rabo dele é praticamente uma arma. Ele não é rápido como um guepardo, mas tem explosões de velocidade suficientes para dar um bote em uma presa distraída. E se você ainda está comigo, essa é a parte em que ele fica ainda mais assustador. O Komodo não depende só da força bruta. A mordida dele é um pacote completo de destruição. Primeiro, os dentes são serrilhados, parecidos com os de um tubarão, rasgando carne em vez de apenas perfurar. Depois, a mandíbula é poderosa o suficiente para arrancar pedaços grandes de carne de uma só vez. E por último, vem o bônus macabro, a saliva. Durante muito tempo, acreditou-se que o dragão de Komodo matava por causa das bactérias na boca, que causariam uma infecção fatal dias depois. Hoje se sabe que, além disso, ele também tem glândulas de veneno que podem contribuir para a queda de pressão e perda de sangue da presa. Ou seja, se ele não te mata no impacto, ele te destrói por dentro pouco a pouco. Agora, imagina isso contra uma cobra que depende do corpo inteiro como arma. Parece que o dragão leva vantagem, certo? Calma, porque tem uma coisa que quase ninguém percebe sobre o Komodo. Ele é muito confiante, mas não é burro. Ele escolhe bem as batalhas. E isso muda tudo quando a gente fala de uma python de 4 ou 5 metros. Capítulo 2. A serpente que mata com um abraço. Agora, vira o jogo. Pensa numa cobra que não tem veneno nenhum, nenhuma presa curva, nenhum ferrão oculto. Só músculos. Músculos, costelas, coluna vertebral e a habilidade de transformar esse corpo em uma verdadeira máquina de pressão hidráulica. A Burmese Python, ou Python birmanesa, pode passar de 5 metros de comprimento e chegar perto ou até passar dos 80 quilos. Em alguns casos extremos, pode ficar maior ainda. E, se você ainda está aqui, presta bem atenção nesse próximo detalhe. Ela não mata esmagando ossos como muita gente imagina. Ela mata desligando o corpo por dentro. Quando a python dá o bote, ela se lança para frente com uma velocidade absurda, considerando o tamanho, e crava os dentes curvados na vítima. Em frações de segundo, ela começa a se enrolar. Cada vez que a presa expira, tentando soltar o ar dos pulmões, a cobra aperta mais e mais, impedindo que o sangue circule direito. O coração não consegue bombear. O cérebro perde oxigênio. Em pouco tempo, a vítima desmaia. Então, se de um lado temos um lagarto com dentes de lâmina e saliva contaminada, do outro temos uma corda viva, capaz de envolver e sufocar qualquer coisa que vacile perto demais. Mas aqui entra a pergunta que liga os dois. Será que a python conseguiria se enrolar num Komodo antes de ser dilacerada? Ou o dragão conseguiria morder, recuar e esperar a cobra enfraquecer? Guarda essa dúvida, porque a forma como esses dois caçam outras presas vai dar pistas importantes sobre quem levaria vantagem nesse confronto. Capítulo 3. Como eles caçam. Paciência X emboscada. Se você ainda está comigo, agora vem a parte em que a gente compara o estilo de caça dos dois. Porque isso revela como eles se sairiam em um combate direto. Nenhum dos dois é um predador de perseguição longa, tipo um lobo correndo atrás de um cervo. Eles são mestres da oportunidade. O dragão de Komodo
é um caçador de emboscada. Ele fica quieto à espreita, esperando por um momento de distração. Quando uma presa, pode ser um cervo, um javali ou até um búfalo, chega perto o suficiente, ele parte para cima, com um ataque brutal, mira nas pernas, no peito ou na barriga, arranca pedaços grandes de carne e recua. Não precisa matar na hora. Basta ferir gravemente. Ele pode seguir a presa ferida por quilômetros, sentindo o cheiro do sangue, até que ela caia por perda de sangue, infecção ou falência geral do corpo. É como se o Komodo dissesse: eu não tenho pressa, mas você tem um tempo bem limitado. Daisy? Já a Burmese Python é ainda mais focada na emboscada. Ela se enrola em galhos, troncos, buracos, fica parcialmente camuflada, quase imóvel. Quando um animal, como um pássaro, um roedor, um porco ou até um veado, passa por perto, ela lança metade do corpo para frente, agarra e já começa a se enrolar. Ela não avança para morder e recuar. Ela avança para morder e ficar. Agora pensa num possível encontro entre os dois. O Komodo provavelmente tentaria fazer o que faz com outras presas: chegar perto o suficiente, desferir uma mordida violenta, recuar e avaliar o estrago. A Python, por outro lado, não sabe brincar de bate e sai. Ela é feita para travar o alvo e não largar mais. Isso gera um confronto de estilos perigosíssimo. Se o dragão chegar perto demais, ele entra na zona de alcance da cobra. Se a cobra tentar dar o bote em algo muito grande, pesado e com garras, ela pode sair com o corpo rasgado. Quem comete o primeiro erro, perde. Mas ainda falta considerar um fator: o ambiente onde esse duelo aconteceria. Capítulo 4. O palco da luta. Floresta, pântano ou campo aberto. Faz diferença quem está jogando em casa? Faz, e muita, porque dragões de Komodo e Burmese Pythons não vivem naturalmente no mesmo lugar. O Komodo é nativo de ilhas da Indonésia, como Komodo, Rinca, Flores, ambiente seco, com vegetação rala, encostas, áreas abertas, florestas secas. Já a Python birmanesa é mais ligada a florestas tropicais, áreas alagadas, manguezais, pântanos, gosta de locais onde pode se esconder facilmente e ter acesso à água. Então, se essa luta acontecesse num ambiente mais aberto, com menos esconderijos, quem leva vantagem? O Komodo. Ele consegue ver a cobra à distância, pode tentar circulá-la, pode usar o tamanho e a cauda como arma, e ainda tem a vantagem de caminhar relativamente bem em terreno irregular. Agora imagina esse combate num pântano, com água rasa, raízes expostas, lama. A Burmese Python nada muito bem. Consegue se movimentar com fluidez na água, se esconder parcialmente submersa, usar o ambiente para se aproximar sem ser notada. Já o Komodo também é capaz de nadar, mas não tem a mesma agilidade serpenteando na água como uma cobra. Se você ainda está aqui, percebe o padrão. Quanto mais espaço aberto, melhor para o dragão. Quanto mais ambiente fechado, úmido e cheio de esconderijos, melhor para Python. E tem mais um detalhe: a forma como esses animais visualizam o mundo. O Komodo usa muito a visão e o olfato combinado com a língua bifurcada. Ele percebe movimentos, formas, cheiros no ar. A Python, por sua vez, além da visão e do olfato, possui sensores de calor em algumas espécies aparentadas e uma sensibilidade enorme às vibrações do solo. Ela é quase um alarme de movimento vivo, ou seja, em um ambiente denso de floresta, a Python pode perceber o Komodo se aproximando antes dele, detectar exatamente onde ela está. Em campo aberto, isso se inverte, mas isso ainda não resolve o ponto crucial: quem machuca mais rápido e mais gravemente. Capítulo 5. Mordida vs constrição. Qual método mata primeiro? Vamos direto ao ponto. Qual é mais rápido para causar morte? Uma mordida lacerante, potencialmente com veneno e bactérias, ou a constrição esmagadora de uma cobra gigante? A mordida do Komodo é um ataque que pode rasgar carne, abrir músculos e até atingir órgãos internos, dependendo de onde acerta. Em presas menores, uma única mordida bem posicionada pode ser praticamente fatal. Em presas maiores, ele vai mordendo partes estratégicas, causando muita perda de sangue. Em questão de minutos, a vítima pode já estar muito debilitada. Só que o Komodo não nasceu para ficar abraçado à presa. Ele morde, puxa, dilacera, recua, observa. Ele entra e sai, evitando ficar preso. E é aí está a vulnerabilidade dele contra uma cobra constritora. Se ele errar a distância e acabar perto demais, a Python pode laçá-lo. Já a Burmese Python funciona no modo tudo ou nada.
Se ela conseguir enrolar uma parte importante do corpo em volta do tórax ou do pescoço de um animal, a luta muda completamente de figura. Cada volta adiciona uma camada de pressão. A vítima não consegue respirar direito. O sangue não circula como deveria. Em poucos minutos, o animal pode cair inconsciente. Se você ainda está comigo, imagina isso aplicado ao dragão. Uma piton bem posicionada poderia tentar enrolar a região entre o pescoço e o tronco do Komodo. Apertando a caixa torácica, o dragão iria se debater, usar as garras, a cauda, tentar morder qualquer parte da cobra que pudesse alcançar. A pergunta é, quem desiste primeiro? O Komodo por falta de ar ou a piton porque foi rasgada em algum ponto crítico? E aqui vem uma das questões mais importantes dessa luta: o corpo da piton. Apesar de forte, não é protegido por ossos pesados na parte externa, nem por escamas super reforçadas como de um crocodilo. Um lagarto de grande porte, com garras fortes e dentes afiados, pode causar danos sérios num único golpe. Isso abre um novo jogo de possibilidades. Capítulo 6. Vantagens escondidas. Garras, cauda e resistência. Muita gente fala da mordida do Komodo e da constrição da piton, mas esquece que nenhum dos dois é só isso. O dragão tem mais armas do que parece, e a piton tem mais truques do que se imagina. O Komodo tem garras poderosas nas patas, que ele usa tanto para cavar quanto para segurar presas e rasgar carne. Em um combate direto, ele poderia usar as patas dianteiras para agarrar ou afastar uma parte do corpo da cobra, ao mesmo tempo em que tenta morder. Além disso, ele tem uma cauda musculosa, que pode servir como porrete. Um golpe de cauda na cabeça ou no corpo de uma cobra pode desestabilizá-la, quebrar ossos mais finos ou pelo menos fazê-la soltar temporariamente. E tem outro ponto. O corpo do dragão é mais compacto e robusto. Ele aguenta impactos pesados, leva mordidas, cai, rola e ainda volta para a luta. Não é um animal que desliga rápido. Ele evoluiu para lidar com presas grandes e perigosas. Já a Burmese Python tem a seu favor não só a força, mas a flexibilidade. Ela pode mudar rapidamente o ponto de pressão, se enrolar de formas criativas ao redor do oponente, proteger a cabeça e órgãos vitais com voltas do próprio corpo. Se ela sentir que o Komodo mordeu uma parte do corpo dela, ela pode tentar continuar apertando com outras voltas. Agora pensa num cenário em que os dois realmente se enfrentem de forma séria, não só um encontro rápido na natureza. Se você ainda está aqui, segura essa imagem. O Komodo avança, tenta morder a parte frontal do corpo da piton. A cobra desvia ligeiramente, dá o bote lateral, tenta se enrolar no tronco dele. Ele sente o aperto vindo, usa a cauda para chicotear o corpo dela, crava as garras tentando afastar. É um xadrez físico de proximidade, tempo e precisão. Mas ainda falta considerar um fator que pode decidir a luta mesmo depois do combate ter acabado: o tempo. Porque o que o Komodo injeta na presa, muitas vezes, continua trabalhando muito depois da luta. Capítulo 7. A luta que continua depois da luta. Imagina que a luta terminou. Aparentemente, a Burmese Python conseguiu se enrolar parcialmente no Komodo, mas antes de sufocá-lo completamente, ela levou algumas mordidas feias. Ela está ferida, sangrando, com lacerações profundas. O dragão, por outro lado, saiu semi-sufocado, machucado, talvez com alguns ossos trincados, mas ainda vivo. Quem realmente venceu? É aqui que o Komodo puxa sua carta mais traiçoeira: o efeito a longo prazo da mordida. Mesmo que a piton sobreviva às primeiras horas, as bactérias da saliva e os efeitos do veneno podem começar a se manifestar. Infecções, perda de força, necrose em tecidos rasgados. Em um ambiente natural, sem cuidados, isso é praticamente uma sentença de morte lenta. Já a Burmese Python não tem esse tipo de poder atrasado. Ou ela a mata no ato, por constrição, ou a presa geralmente sobrevive ao ataque inicial. A estratégia dela é resolução rápida. Ela não foi feita para morder e ir embora esperando o inimigo enfraquecer. Se você ainda está comigo, isso significa o seguinte: em um combate onde ambos saem muito feridos, a vantagem de longo prazo tende para o Komodo. Se ele conseguir morder a cobra de forma significativa, mesmo que a luta pareça indecisa na hora, a piton provavelmente vai piorar com o tempo. Agora, claro, existe o outro lado dessa moeda. Se a piton conseguir uma constrição realmente eficiente, envolvendo tórax e pescoço, ela pode encerrar o jogo antes mesmo da saliva do dragão ter qualquer efeito. Um Komodo desacordado
Sem circulação adequada de sangue, não tem como capitalizar essa vitória por veneno. Então, no fundo, essa luta é quase como uma corrida contra o relógio. O dragão apostando na capacidade de causar dano rápido o suficiente para evitar ser completamente imobilizado. E a Piton apostando na velocidade de apertar e apagar a consciência do inimigo antes de ser rasgada além do retorno. Capítulo 8. Expectativa vs realidade. Quem realmente levaria melhor? Agora vem a parte que quase ninguém gosta de ouvir. Mas, se você ainda está aqui, é porque quer a resposta completa. Em um duelo típico, quem teria mais chances de vencer? O dragão de Cômodo ou a Burmese Python? Vamos considerar um cenário padrão. Animais adultos, saudáveis, de tamanho mediano, para grande da espécie. Terreno neutro, não totalmente aberto como um campo, nem completamente fechado como um pântano denso. Algo como uma floresta, com áreas de solo exposto e vegetação ao redor. Nesse contexto, o Cômodo teria algumas vantagens claras. Corpo mais robusto, múltiplas armas, dentes, garras, cauda, capacidade de resistir a ferimentos sérios e uma mordida com efeitos imediatos e tardios. Ele é um predador que encara presas grandes com frequência. A Burmese Python teria como principal trunfo a constrição devastadora. Se ela conseguir envolver o dragão de forma eficiente, principalmente a região do pescoço e do tórax, a luta poderia acabar em minutos. Mas o risco para a cobra é enorme. O corpo dela é longo e vulnerável a mordidas e cortes. Uma única mordida bem colocada pode abrir uma ferida fatal. Na expectativa popular, muita gente imagina que uma cobra gigante automaticamente vence qualquer coisa simplesmente enrolando e apertando. Mas a realidade é que, contra um animal com garras e dentes poderosos, o processo de se enrolar é também um momento de maior vulnerabilidade. Ela precisa chegar perto, expor partes do corpo, aceitar alguns golpes. Por isso, analisando força, armas, resistência e efeito pós-luta, na maioria dos cenários plausíveis, o dragão de Cômodo teria uma ligeira vantagem. Não seria uma vitória fácil, não seria uma luta rápida, e certamente sairia muito ferido, mas, estatisticamente, teria mais chances de sair vivo, especialmente se conseguisse evitar ser completamente imobilizado. Só que ainda tem uma última reviravolta nesse duelo, uma que muita gente esquece completamente. Capítulo 9. A reviravolta final. E se a luta não for 1 contra 1? Você percebeu que até agora a gente falou como se fosse sempre 1 contra 1, né? Um dragão, uma Python. Mas a natureza nem sempre segue regras de luta justa. E, se você ainda está aqui, agora vem talvez o detalhe mais surpreendente de todos. Dragões de Cômodo não são caçadores sociais organizados como lobos, mas muitas vezes se reúnem em torno de uma carcaça. E, quando isso acontece, eles podem atacar juntos, disputando pedaços, mordendo o mesmo animal e até se atacando entre si. Imagine então uma situação em que uma Python seja detectada por mais de um Cômodo. A chance de uma cobra gigante sair viva de um ataque múltiplo de dragões é praticamente zero. Já as Burmese Pythons são muito mais solitárias. Elas não formam grupos de ataque. Uma Python não vai chamar amigas para atacar um dragão. Ela luta sozinha, mata sozinha, come sozinha. Isso, em contextos de disputa com grandes predadores, é uma desvantagem séria. Agora vamos mudar o cenário mais uma vez. E se a Python for muito maior que o Cômodo envolvido? Digamos uma Python gigante, bem acima da média, contra um dragão mais jovem ou menor. Aí a coisa muda radicalmente de figura. Em situações assim, a chance da cobra conseguir enrolar e vencer aumenta bastante. A diferença de tamanho pode virar o jogo completamente. Ou seja, não existe uma resposta absoluta que sirva para todos os cenários. Mas se a gente congelar a análise em um sum justo, animais equivalentes em maturidade, num ambiente neutro, a balança pende levemente para o lado do dragão de Cômodo. Ele tem mais ferramentas, aguenta mais pancada e ainda deixa uma espécie de bomba biológica no inimigo com cada mordida. Conclusão: quem vence e por que isso importa para você? Então, depois de tudo isso, quem ganha o Reptile Rumble, Cômodo Dragon ou Burmese Python, em um duelo equilibrado? A resposta mais provável é: o dragão de Cômodo vence na maior parte dos cenários, mas por muito pouco, e quase sempre saindo bem machucado. Ele vence porque tem múltiplas armas ofensivas, dentes serrilhados, garras afiadas, cauda poderosa, aguenta mais tempo ferido, com corpo mais compacto e robusto,
consegue infligir danos críticos rapidamente, antes que a cobra finalize a constrição. E ainda carrega a vantagem da saliva contaminada e do efeito potencial de veneno, que pode continuar agindo mesmo depois da luta. A Burmese Python só venceria se conseguisse entrar na distância certa, se enrolar de forma eficiente ao redor do tronco e pescoço do dragão e apertar tão rápido e tão forte que o Komodo não tivesse tempo de rasgar o corpo dela em pontos vitais. É possível? Sim, mas menos provável em um confronto padrão entre adultos equivalentes. Agora, por que isso importa para você que está assistindo? Porque essas comparações não são só batalhas imaginárias. Elas ajudam a entender como a evolução cria estratégias diferentes para chegar no mesmo resultado: dominar, sobreviver, vencer. Um usa a força espalhada pelo corpo inteiro, outro concentra o poder em mandíbulas e garras. Ambos são a prova viva de que, na natureza, não existe monstro perfeito, só trocas de vantagens e desvantagens. Se você curtiu esse mergulho nesse duelo reptiliano e quer ver mais batalhas impossíveis sendo analisadas com detalhes, diz aí nos comentários qual confronto você quer que eu traga no próximo vídeo. Clica em curtir, se inscreve para não perder os próximos Reptile Rumbles e até a próxima.